como isso chega nas casas, nos apartamentos, nas residências, numa cena de destruição realmente absoluta. Ok, vamos chamar então Gorete Santos novamente. Gorete. Nájila, Joelson, vocês perguntavam há pouco, né, acerca das chamas, a gente observa novamente, olha, ali na cozinha, né, Corpo de Bombeiros, pelo que a gente observa aqui, é de que vai ser muito trabalho ao longo do dia, porque há sempre um risco de reacendimento dessas chamas. Nesse momento, fogo novamente na cozinha, a equipe de bombeiros a postos ali para retirar, eles estão inclusive tirando parte da estrutura também para facilitar o acesso, né, em meio a esses destroços todos e chegar ao ponto central desse foco de incêndio ainda, né? As chamas reacendendo, muita fumaça no local, o Corpo de Bombeiros trabalhando para tentar eliminar esses focos que ainda existem aqui na cozinha do restaurante Coco Bambu, onde está concentrado o maior risco neste momento. Havia anteriormente o risco também de atingir a cerca elétrica, né? Foi a primeira informação que o oficial do Corpo de Bombeiros deu para a gente de risco de descarga elétrica. Felizmente, a Equatorial já fez o desligamento da rede de distribuição, pelo menos esse risco eliminado. E aí, no momento, agora mesmo, é de cessar todas as chamas que ainda reacendem em função desse material altamente inflamável do restaurante, a cozinha do restaurante, né? Levantando novamente, a principal hipótese seja de vazamento de gás, algo que deve ser confirmado posteriormente pela perícia. Muitos curiosos ainda no local, Joelson, mas acompanhando agora à distância, né? Aqui na Joca Vieira, no trecho que foi interditado, somente além da imprensa, né? Polícia trabalhando, a Defesa Civil que chegou agora há pouco, a SCTrans também colhendo as informações e fazendo o controle do tráfego na Avenida Dom Severino, que hoje deve ficar praticamente parada de movimentação nos estabelecimentos que foram atingidos pela forte explosão. Gorete, os bombeiros já descartaram a possibilidade de uma nova explosão? Ainda não dá para dizer ao certo? Não, Nájila, a gente não tem esta informação no momento, né? A gente, agora há pouco, estava tentando confirmar algumas informações com o Corpo de Bombeiros, mas eles pediram um tempo maior, né? Eles entraram no estabelecimento, estão fazendo todas as verificações possíveis para eliminar exatamente qualquer risco que possa vir a ter ainda. Aparentemente não, mas é algo que a gente não pode afirmar. O Corpo de Bombeiros está ali justamente tentando fazer esse controle, né, eliminar todos os riscos, mas essas informações elas ainda não são possíveis de serem confirmadas, Nájila. Porque aquele fogo que você mostrou agora nas imagens do Adriano Pernambuco preocupa, viu? Fumaça e fogo, tem como mostrar novamente, Adriano? Um fogo ali, uma chama mais forte do que a gente viu logo na primeira entrada da Gorete Santos. Chamou atenção. Um fogo ali bem entre os escombros. Olha só, dá para ver de novo ali? Cadê? Muita fumaça ainda agora no momento. Eles vão fazer esse trabalho, é possível que eles façam esse trabalho de rescaldo, de controle ao longo de todo o dia, né, Nájila? Você vai tendo novas ignições ali, aí tem papel, tem material inflamável, tem essas estruturas acústicas, né, que tentam conter ali o áudio, né, que é produzido dentro desses espaços, desse restaurante, para viabilizar a conversa, para melhorar a qualidade da música ambiente. Então, essas estruturas que são feitas para esse tipo de finalidade, elas costumam ter uma característica de inflamabilidade maior. E aí, ao longo do dia, a gente vai ver esse trabalho de rescaldo, né, de controle da temperatura das estruturas que foram diretamente afetadas, porque tudo pode provocar uma nova chama, um novo incêndio. E, às vezes, isso fica encoberto, né, pela própria estrutura. Enquanto a gente vê, olha, o trabalho dos bombeiros para já fazer o corte de parte das estruturas para que elas possam ser retiradas aí de maneira paulatina, né, lentamente, e para garantir, principalmente, a segurança das próprias equipes que vão circular por aí, repito, ao longo do dia. Porque além do controle das chamas, e esse me parece ser a preocupação inicial do Corpo de Bombeiros agora, haverá um trabalho posterior para tentar levantar causas eventuais e, claro, proteger essa estrutura para que os danos não sejam maiores, para que não haja um desabamento, para que não haja a queda dessa estrutura que certamente, em parte dela,
está comprometida naquilo que sobrou, aquilo que está de pé pode estar comprometido pela força do impacto. Nós já vimos aí que o impacto dessa explosão causa destruições realmente inimagináveis. A chama que a gente viu agora há pouco, os bombeiros já conseguiram apagar, graças a Deus, e o que a gente espera é que, de fato, não haja risco de uma nova explosão, de novas chamas. Enfim, você falava agora há pouco do trabalho posterior que as equipes do Corpo de Bombeiros terão, Joelson, e equipes não só dos bombeiros, mas eu acredito que de outros profissionais também irão trabalhar nos prédios ali próximos que foram atingidos, né? Porque é preciso fazer um trabalho de avaliação para saber se esses prédios, essas moradias ou também estabelecimentos comerciais, devido ao prejuízo, os danos que foram causados por essa explosão, se eles não vão provocar riscos, né, a partir de agora. Exatamente. Isso aí é uma outra preocupação no momento sequente, né, na sequência dos trabalhos, a gente vai ver justamente essa avaliação das estruturas. Vamos trazer informações agora ao vivo com o Bartolomeu Almeida, que está lá, acompanha o trabalho dos bombeiros e o drama vivido pelas pessoas que moram no entorno ou que trabalham no entorno e que também tiveram seus prédios e estruturas afetadas. Bartolomeu Almeida, ao vivo. Ok, Joelson, uma das preocupações é a situação do trânsito aqui na região. Nós estamos com a Carla Salles, que é gerente de fiscalização da S-Trânsito, que vai trazer informações importantes. Carla, como é que está o trânsito? Como é que a S-Trânsito está organizando o trânsito aqui no entorno do acidente? Bom dia a todos os telespectadores da Cidade Verde. Nós estamos com nossos agentes posicionados, fazendo a orientação aos condutores que trafegam pela Avenida Dom Severino, sentido bairro Centro. Então, está sendo feito desvio na Rua Hugo Napoleão, seguindo até a Avenida Lindolfo Monteiro, daí eles prosseguem ao seu destino. A Avenida Dom Severino, sentido centro-bairro, ela está liberada, mas é bom evitar, porque existem muitos curiosos, então aqui em torno do ocorrido. Ok, então muito obrigado a Carla Salles, Joelson. Eu vou tentar aqui conversar com o Coronel Veloso, do Corpo de Bombeiros, que esteve há pouco na parte interna lá do restaurante Coco Bambu. Coronel Veloso, TV Cidade Verde ao vivo, você entrou agora há pouco na parte interna do restaurante Coco Bambu. Quais são as impressões então, Coronel? Bem, o cenário foi de destruição. Na verdade, nós temos vários, o impacto aí foi muito grande. Mas já dá para saber então qual foi a origem então desse acidente? Não, a gente está ainda fazendo, só depois a perícia quem vai poder identificar. Claro que a gente vai partindo de hipóteses e essas hipóteses vão ser levantadas pela própria perícia, né? Bartolomeu. São as primeiras impressões então, até pela experiência. Oi, Joelson. Bartolomeu, eu queria aproveitar aí a presença do coronel para que a gente possa também saber dessa preocupação que a Nájila colocou aqui para nós, que é a estrutura dos prédios no entorno. Muita gente está imaginando que seria necessário não ficar no prédio, no condomínio onde mora, por uma questão de prudência ou de cautela. Existe essa preocupação do Corpo de Bombeiros ou não? Coronel, o Joel está perguntando sobre a preocupação dos prédios aqui em torno que foram atingidos também. Essa explosão, pseudo-explosão, aparentemente relacionada a gás, GLP, o gás de cozinha, ele provoca uma onda com deslocamento de ar em todos os sentidos. Então, assim, essa onda, ela impacta, pode causar danos. No caso aqui, nós tivemos, inclusive, danos, inclusive, do outro lado da rua, tivemos danos causados pela projeção dessas paredes, esses objetos que foram deslocados. E a onda, só o deslocamento de ar pode ter provocado, sim, quebrar principalmente vidros, as vidraças em torno de 100 metros de distância daqui, é possível a gente ter esse impacto. Ainda está sendo feito esse levantamento, a recomendação que a gente dá, inclusive para esses proprietários, é que faça o seu levantamento fotográfico, registre, e para num momento posterior você apresentar essa demanda para o próprio proprietário, deve ter seguro, enfim, é uma situação que é de dano, vamos dizer assim, é uma ação de dano, então é uma ação civil. Qual vai ser a dinâmica do trabalho do Corpo de Bombeiros aqui durante o dia, então? Então, nesse momento a gente está aguardando já a perícia, na verdade, porque de qualquer forma não há risco de propagação, nós temos ainda um foco de fumaça, esse foco ele está concentrado, ele está isolado, ele não tem possibilidade, o risco é mínimo de propagação. Então estamos fazendo o controle desse aqui e a partir daí são procedimentos administrativos relacionados
o que a gente chama de rescaldo. Você tinha já visto uma explosão como essa? Aqui em Teresina, ela é impactante. O cenário aqui é bem interessante em termos de estudo. Ok, então, Joelson, a gente observa então, até a expressão do coronel... Pois não, Joelson? Bartolomeu, não, Joelson. eu quero só que o coronel volte a nos explicar um pouco sobre essas impressões iniciais que são dele e também do comandante da operação, que o primeiro nome, né, o primeiro oficial que apareceu na nossa cobertura, de que seria uma explosão provocada por gás. A gente não vê chama persistente, a gente não vê aquela grande quantidade de fumaça, a gente vê uma explosão e depois um fogo que cessa. Quais são as características que levam a crer que, de fato, essa foi um acidente com gás? Ok, então. O Joelson pergunta, então, coronel, quais são as características que levam a crer que esse foi um acidente provocado, então, por gás? Na verdade, uma série de fatores. Há um histórico relacionado a essa questão, até o momento da explosão, segundo relatos, mas isso tudo, como eu disse, só a perícia vai poder identificar a verdadeira causa do que aconteceu. Agora, a gente observa também que não tem praticamente chamas, né? Foi uma destruição, mas o fogo realmente... Sim. Justamente esse é um da questão da explosão, né? A situação da explosão, ele queima o que tem de queimar naquele instante e aí é instantâneo, daí para frente o que sobra são um ou outro objeto que tem mais facilidade de queimar, mas ele queima o gás de forma instantaneamente, se for a questão de gás ou questão de explosivo. Então, a perícia, inclusive, já acabou de chegar. A perícia? A perícia já acabou de chegar e já estão aqui fazendo esse levantamento. E qual esse resultado? Sai em quanto tempo? Dá para ter uma dimensão? Não, nós não temos essa informação. No mínimo 30 dias, mas a perícia do bombeiro. É uma perícia administrativa, não é perícia criminal, só para identificar, para reforçar nossa regulamentação, a nossa legislação. Muito obrigado, então, ao coronel Veloso do Corpo de Bombeiros. Vamos mostrar aqui, inclusive, Fabrício. Está aí a polícia técnico-científica também já está por aqui. A perícia do Corpo de Bombeiros acaba de chegar no local, realmente, para comprovar aquilo realmente, as primeiras impressões que nós já levamos para os nossos telespectadores e o que falou agora há pouco o coronel Veloso do Corpo de Bombeiros, Joelson. Realmente, eu vou tentar me aproximar aqui, enquanto o Fabrício mostra as imagens, eu vou tentar aqui me aproximar da Defesa Civil do município de Teresina e também... A Defesa Civil, Joelson, que deve justamente ajudar nesse trabalho que eu citei agora há pouco, de fazer a avaliação dos prédios que foram atingidos também? É verdade. A gente vê, né, pela forma como trata o assunto o coronel Veloso, que talvez não tenha uma preocupação tão grande com a estrutura, mas apenas com os danos materiais que esses prédios, esse entorno pode ter, que aí depois, eventualmente, responsabilidades devem ser apontadas. Mas a gente também percebe que não existe uma ansiedade por respostas instantâneas, né? A ideia é que não haja respostas instantâneas, mas que haja um controle da estrutura até o momento. Eu vou voltar ao Bartolomeu Almeida, que vai trazer mais informações agora com a Defesa Civil. Bartolomeu. Exatamente, Joelson. Inclusive, Joelson, nós havíamos agendado uma entrevista para o Notícia da Manhã com o secretário de Defesa Civil do município de Teresina, Carlos Ribeiro, para tratarmos exatamente dos alagados da zona norte de Teresina. E nós desmarcamos a entrevista por conta realmente desse acidente aqui na Zona Leste, mas o secretário está aqui conosco e está até para falar, então, quais são as ações que serão realizadas pela Defesa Civil no tocante ao apoio às pessoas, às residências, os prédios que foram atingidos. Secretário, um bom dia para o senhor. E quais são as ações que a Defesa Civil pretende fazer diante, então, desse acidente? Bom dia a todos. Como você falou, nós estávamos hoje às 6 da manhã, aproximadamente 6h30, para essa entrevista com a TV Cidade Verde. Como ocorreu esse incidente aqui, nós viemos até aqui ao local, na chamada também do 199, que fomos acionados, e viemos aqui e já encontramos o bombeiro militar. O Corpo Bombeiro Militar já se encontrava no local e viemos aqui para se juntar, dar mãos, procurar uma saída. Nós estamos aqui até, vamos dizer assim, entre aspas, felizes, porque não foi um horário do funcionamento do restaurante, porque se fosse, teria sido uma tragédia muito grande, uma tragédia para deixar Teresina no Natal triste, no Novo triste, mas graças a Deus foi no horário da noite ou do amanhecer do dia, em que só o guarda saiu ferido, mas o guarda, segundo informação, ele está bem. Então não tem nada, é só mais prejuízos materiais realmente.
em relação à população poder contar com a Defesa Civil? Então, como deve proceder? A Defesa Civil está, o 99, a Defesa Civil está com o 99 ligado 24 horas por dia. Você pode ligar, o cidadão teresinense pode ligar para a Defesa Civil a qualquer momento, qualquer incidente, no momento de chuva, no momento do incêndio, como nós não temos carro de bombeiros para apagar incêndio, mas a gente repassa para o amigo do bombeiro militar, então pode ligar o 99, que nós estaremos sempre à disposição para ajudar os teresinenses. Ok, então muito obrigado ao secretário de Defesa Civil, por aqui chegando o secretário da Sendu, também impressionado com esse acidente. Secretário, TV Cidade Verde ao vivo. São as primeiras impressões que o senhor está tendo agora? Está chegando agora? Eu já cheguei, mas às 6h30, quando a explosão aconteceu, eu estava no meu banheiro tomando banho. Eu já percebi o abalo, a onda no impacto do som lá já foi muito grande. Eu fiquei até assustado, pensei que era no condomínio, que fica lá no Smile Horto, ali perto do Frango Leste. A distância é grande, mas isso aqui é terrível, isso aqui. Destruiu tudo. Como falou o nosso gerente de operações, eu estava vendo na TV, tem essa grande preocupação com esse tipo de instalação, né? De restaurantes, de bares. É comum essas explosões porque falta o cuidado, a preocupação com a manutenção e é isso que tem que estar sempre atento e alertando para o bombeiro. No caso aqui, esse restaurante ele foi recém-inaugurado. Só voltando aqui para o secretário de Defesa Civil, há algum tipo de liberação da Defesa Civil para o funcionamento desses estabelecimentos? Não, na verdade, essa licença não passa pela Defesa Civil, ele passa pelo bombeiro militar. Mas certamente para estar funcionando, certamente está tudo legalizado, sem nenhuma dúvida. As informações que eu tenho que estava tudo ok? Exatamente. As informações também é essa, que estava tudo ok em relação à documentação. Ok, então, muito obrigado ao secretário da Sendu, Edmilson, e o secretário de Defesa Civil. Realmente, Joel, cada vez que a gente olha para o que aconteceu aqui, a gente se impressiona ainda mais. Ó, tem até uma palmeira aqui, Fabrício. Essa palmeira aqui, ela foi arrancada. Olha só essa imagem aí dessa palmeira, que é uma árvore bastante forte. A gente é acostumado com aquelas imagens de guerra, né? Por exemplo, na Ucrânia, que está em guerra agora, a sensação que a gente tem é que a gente está exatamente diante de um cenário daquele dali. Para resumir isso, para que o telespectador possa sentir a real dimensão do que realmente aconteceu aqui na zona leste de Teresina. É uma cena de terror que cidadão comum, até mesmo os profissionais, eu senti ali até na fala do Coronel Veloso, um homem altamente preparado, mas eu senti que ele estava assim meio ainda tentando entender realmente o que aconteceu realmente. É muito complicado você tentar decifrar e entender, portanto há uma expectativa para o resultado dessa perícia. A perícia do Corpo de Bombeiros demora em média 30 dias, mas olha só aí, tem até esse local que o Corpo de Bombeiros está agora, a gente observa que a cozinha, até pelas panelas, viu, Fabrício? Uma panela totalmente ali, ó, destruída. Impressionante isso aí, viu? Uma panela destruída, destroços. Até panela aqui também, viu, Fabrício? Ó. Olha aí, Josson. Olha aí, ó. Parece aqui, ó. Tem uma alçazinha aqui de um lado e do outro, ó. Esse outro aqui, ó, acabou perdendo também. E por aí vai. Só para o telespectador ter uma noção realmente da destruição que aconteceu aqui na Zona Leste de Teresina. Joelson, Nájila. Ok, Bartolomeu, obrigada pelas informações. Joelson, a gente tem inclusive uma foto. Se lembra que o primeiro bombeiro falou com a Gorete que no local haviam 2 pessoas, né? Sim. Possivelmente teriam sido atingidas. Uma delas a gente mostra agora aí na tela. Olha só o estado dele, todo ensanguentado, recebendo aí os socorros no HUT. Exatamente. Então, as imagens que chegam agora para nós, a informação que foi apurada é de que esse rapaz é uma das vítimas. A gente percebe o quanto ele está ensanguentado, né? Deve ter ferimentos aí por boa parte do corpo, mas a informação que chega é que não está em estado grave. Portanto, a imagem é impressionante, mas o estado de saúde dele não é de riscos, o que é uma ótima notícia, na verdade, diante da cena de destruição
que essa explosão provocou, né, Nájila Fernandes? Exatamente. Deixa eu só atualizar, Joelson, você que chega agora na TV Cidade Verde, que está acompanhando o Notícia da Manhã. Essas são imagens ao vivo de um restaurante na Zona Leste, onde foi registrada uma mega explosão nas primeiras horas da manhã de hoje. Nossas equipes de reportagem estão no local, trazendo em tempo real informações para a gente. O Corpo de Bombeiros, a perícia, várias equipes de profissionais estão no local já realizando o trabalho nesse restaurante vasto, segundo informações que chegaram para a nossa produção, recém-inaugurado. Ele fica na rua Joca Vieira, na Zona Leste, ali ao lado do Corpo de Bombeiros. E desde as 7 horas da manhã a gente vem passando para você, telespectador, as informações do trabalho que está sendo realizado no local onde foi registrada essa mega explosão que, como o Joelson disse agora há pouco, até intimou, Joelson, foi possível ouvir impressionante, o né? barulho? O telespectador mandou mensagem para nós falando sobre como intimou e ouviu a explosão e depois toda a repercussão através da TV, né? Através do rádio, ouvindo as informações pela Rádio Cidade Verde. E, Nájila, o restaurante Vasto, esse que foi destruído pela explosão de agora há pouco, às 6h30 da manhã, foi inaugurado agora no dia 26 de novembro. Então, ele tinha menos de um mês de funcionamento. Estava aí nos seus primeiras semanas recebendo os seus clientes, né? As pessoas que foram até o restaurante Vasto. E agora a destruição, o restaurante Vasto realmente destruído depois dessa explosão que aconteceu às 6h30 da manhã. Imagens ao vivo mostram equipes do Corpo de Bombeiros no estado do Piauí fazendo o controle das chamas, o controle da situação, né? O rescaldo das chamas. Não houve uma chama persistente, mas uma explosão que intensamente provocou aí a destruição desse restaurante, que foi sentido nos prédios no entorno, nas casas no entorno. Restaurante que fica ali nas imediações da Avenida Dom Severino, ali forma um complexo só, né? Restaurante Vasto, restaurante Coco Bambu. E aí, destruição absoluta, total. E você acompanhando tudo aqui pela TV Cidade Verde. Palmeiras destruídas, estrutura de teto, estrutura de muro, tudo destruído por causa dessa explosão. Realmente sobrou muito pouco, né, Nájila, da estrutura, né, depois dessa explosão. Realmente imagens impressionantes que chegam para nós ao vivo. Joelson, se de fato grandes chamas ainda persistissem, certamente o prejuízo seria muito maior, os danos seriam muito maior? Mas normalmente as explosões elas não geram essa Sim, como chama, explicou, né? agora há pouco o Tenente Coronel Veloso. Coronel né? Veloso. Essa talvez seja uma das formas mais evidentes deles chegarem à conclusão de que haja um vazamento de gás, é justamente essas características, né, que ficaram para trás dessas estruturas, destruídas por uma explosão, mas chamas que não persistiram logo depois da explosão. Você tem a expansão do ar ali, né, o deslocamento de ar muito forte. Como você não tem oxigênio ali naquele momento para fazer a queima, você tem a explosão e aí o deslocamento do ar leva a essa destruição da estrutura que nós estamos vendo. O Corpo de Bombeiros aí começa a revirar para fazer as primeiras avaliações. Nesse momento, a preocupação deles é fazer com que essa estrutura possa não sucumbir ainda mais, né? Cair, eventualmente colocar em risco as próprias equipes do Corpo de Bombeiros. E, obviamente, que a população também no entorno. E aí, depois a gente vê que eles continuam jogando, né? A água continua sendo a forma de combate utilizada pelos bombeiros no controle das chamas, ou para evitar que haja uma reignição, enfim, um trabalho de rescaldo nesse momento que é feito pelos bombeiros para evitar que as chamas voltem. Estão ali utilizando a mangueira ainda, o que mostra, né, aquela sua preocupação, Nájila. Ainda há fogo para ser combatido, ainda há chamas para serem controladas. E muito trabalho para as equipes, inclusive do Corpo de Bombeiros, que chegaram logo que puderam, pouquíssimo tempo depois que foi registrada essa explosão no restaurante Vasto, na Zona Leste de Teresina. Nossas equipes continuam no local, colhendo informações, passando para você que está acompanhando agora o Notícia da Manhã, aí imagens desse cenário de destruição provocado por essa mega explosão no restaurante que fica na Zona Leste de Teresina. Inclusive, mostramos agora há pouco também imagens de pessoas que estavam dentro de seus apartamentos
apartamentos e que no momento da explosão reagiram de forma, claro, como qualquer pessoa reagiria, assustada, impactada com o barulho, e correram para saber o que estava acontecendo. Mostramos imagens também da destruição provocada, estilhaços, vidraças quebradas e também estrutura danificada, pelo menos superficialmente, de estabelecimentos que ficam próximo ali a esse restaurante na zona leste de Teresina. Nossas equipes de plantão daqui a pouco trazem mais informação para a gente da situação lá na Avenida Joca Vieira. Rua Joca Vieira, cruzamento ali perto do cruzamento com a Avenida Dom Severino, né, onde fica o Vasto, que foi destruído, e o restaurante Coco Bambu, que também está parcialmente destruído. O próprio Coronel Veloso falou sobre a cena de destruição no Coco Bambu também, que fica ao lado. Né?